Olá, queridos irmãos do Barquinho, sejam todos muito bem-vindos à nossa família. Sejam bem-vindos, meus queridos. Hoje a gente acabou retomando aqui o horário das 21 horas, né? A Mayra só podia neste horário, então a gente acabou retomando. Mas vamos que vamos em frente. Boa noite, G, Mantovani, Reginaldo. Boa noite a todos, pessoal do Amor para a Eternidade, Tereza. Boa noite lá, Vânia. Boa noite, Ju. Vamos aguardar aí a Mayra mandar um oi pra gente aí, pra gente poder autorizar a entrada dela. Boa noite, pessoal do Bebê a Bordo, Edilene. Boa noite, Maria. Boa noite, Márcia. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Tá bom aí o som para vocês? Espero que esteja. Boa noite, Sandra, Renata. Boa noite, Maria. Boa noite, Cris. Boa noite, que coisa boa, gente. Gente nova aqui chegando hoje. Se tiver, dá um oi aí pra gente, para vocês serem bem recebidos. Boa noite, Isabela. Boa noite, Vivi. Pode deixar, vamos pôr Vinícius em preces. Boa noite, Silvana. Coisa boa, gente. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa família, a nosso barquinho, né? Deixa eu ver se a Mayra já apareceu por aqui. Ainda não. Assim que ela chegar, a gente já adiciona aí. E aí, pessoal? Como é que tá aí na cidade de vocês? Escreve aí pra gente de onde vocês estão falando. Aqui em Franca tá friozinho. E o pessoal tudo conectado. Quem está chegando aqui pela primeira vez, Celestino. Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Bem-vindo ao nosso barquinho. A Bárbara, Sirlene de Santo André, Carla, Porto Alegre, Jaú, coisa boa. A Marisa aqui de Franca, Érica, minha irmãzinha, um beijo. Marcelo, a Nick também tá ali, fazendo o Telzinho dormir. Letícia de Santa Cruz do Sul. Tá calor e chuvoso aí em Boston, Bertone. Só se for aí mesmo. O pessoal tá chegando. O bebê já tá dormindo já, Fernanda. Esse horário das 9 não dá pra mostrar ele não. A Mayra chegando. Então vamos lá, né? Vamos nos conectar aqui hoje, mais uma vez. Vê se deu certo aí, Mayra. Tô te aceitando aqui, irmã. Vamos ver se o Instagram colabora aqui. A gente fica refém da tecnologia, né, gente? Mas é uma coisa boa. Vê se deu certo. Se não der, a gente vai tentando aqui. Você mandou a solicitação já, irmã? Mandou, né? Deixa eu ver. Parece que sumiu aqui para mim. Se você puder mandar novamente, para a gente já ir aqui. Apareceu, vamos ver. Aqui ainda não aceitou. Aceitar. Márcio Daniel não está conseguindo participar. Apareceu aqui para mim, Mayra. Vamos ver. Aceitar. Inácio Daniel entrou. Aí, Agora sim. agora foi, irmãzinha. E aí, tudo em paz? Em paz, Du, e você? Eita saudade, ué. Não é? Boa Tempo que... noite, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da Casa Inácio Daniel, quem acompanha aí a Mayra, né, na página, os amigos de Brasília. Sejam todos bem-vindos aqui ao Barquinho. Essa noite o Barquinho vira um Titanic, né, Mayra? Ah, é um prazer estar aqui, Edu. Fazer o barquinho com você é sempre um
não é uma noite de trabalho, é sempre uma noite de aprendizado, né? De coisas boas. Então é um prazer. Com certeza, irmã. Obrigado por você ter. É coisa mais engraçada, né? Não é bem um convite que a gente faz um pro outro, né? É um chamado, né? É isso. É sempre tão natural. A gente fala, acho que tá na hora de a gente fazer outra live. Vamos fazer? Vamos. E o pessoal tem um carinho muito grande por você aqui, irmã, né? Muito grande mesmo pelo barquinho. Você está sempre conosco aí nos nossos corações, nas nossas orações. E mais uma vez, obrigado por aceitar estar com a gente aí, viu? Eu que agradeço. E vamos lá, colocar esse barquinho no mar, né? É isso aí, gente. É isso aí, Mayra. Bom, então, como de praxe, né? A gente vai pedir licença para a gente começar com uma prece, né? Então a gente vai fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração. Mari, você faz a prece, eu faço a canção, pode ser? Pode. Nessa noite, Deus amado, nós te pedimos pela misericórdia que nos visite cada um nos nossos lares. Visita o nosso coração. Dá um abraço na alma de cada um. Dá um abraço nos espíritos que porventura estejam ao nosso redor. Nós te pedimos, Pai amado, nessa noite fria, em vários locais do Brasil e do mundo inteiro, visita os nossos irmãos em estado de necessidade e enviai os anjos, anjos encarnados para ajudá-los. Te pedimos também a tua misericórdia divina para os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, sofrendo com as mazelas físicas, sopra nos pulmões daqueles que mais precisam e dai a cura a quem for de cura. Te pedimos, Jesus, nosso irmão amado, que proteja as nossas crianças, as crianças do mundo inteiro, da violência, do desamor. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nos asilos, nas casas de acolhimento de idosos e de crianças. Levai o teu amor, levai o teu abraço fraternal e a esperança de um dia melhor. Te pedimos, espiritualidade amiga que nos acompanha, visita cada presidiário neste momento, nos presídios do mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e levai o perdão de Deus. Te pedimos, Pai amado, por todos aqueles nossos irmãos que sofrem com os vícios da matéria deste mundo. Levai para eles o dom da cura e a força para lutar. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão estudando para os concursos, para os vestibulares, aqueles que estão pedindo as portas do emprego, abrir as portas, as janelas, os portões, para que estas pessoas possam subsidiar melhor as suas famílias. Te pedimos, Pai amado, por todas as religiões, por todos os irmãos que professam a fé, na Igreja Católica, Evangélica, nos terreiros, nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas, em qualquer lugar que professar a fé em teu nome, que seja muito abençoado. Te pedimos pelas mãezinhas, pelas tentantes para a gravidez, pedimos que Nossa Senhora, nossa mãe amada, possa abraçar cada mulher que nesse momento deseja engravidar. Te pedimos, Senhor, também pelos enlutados, aqueles que hoje estão com o coração apertadinho pelo sofrimento, pela saudade. Vai lá e leva a tua certeza de que a vida continua. Te pedimos, Senhor amado, por todo mundo, do mundo inteiro, cada pessoa que está nesse momento a pensar em tirar a sua própria vida. Leva a tua alegria, leva o teu amor. E pedimos a Maria, nossa mãe protetora, que receba todos os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida no seu colo maternal. Pedimos por todas as casas de caridade, por todas as ONGs, todos os centros espíritas que praticam a caridade material e por todos os voluntários do mundo inteiro. Dá força para continuar a jornada. Te pedimos, Senhor, hoje, precisamente pelos médios do mundo inteiro, para que tenhamos força de continuar o teu trabalho consolador, o teu trabalho de muito amor.
Abençoa cada um que está vendo nesse momento, cada família que está passando pela separação conjugal, pelas contendas familiares. Levai a tua paz a cada um nesse momento. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o teu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, e por toda essa espera, Deus vai te recompensar. Canta comigo da sua casa. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Fala pra si mesmo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Que assim seja. É isso aí, gente. Boa noite para quem está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo. A casa é minha, a casa é sua, a casa é da Mayra, a casa é da nossa família. Você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo não pertencente, saiba que aqui é teu refúgio. Aqui é nosso colo, é o colo de Maria, que nos coloca todos ali como filhos, é o colo de Jesus, é o colo divino, que te acolhe e diz: você não está só. E diz para você: aqui é o teu lugar, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por poder estar contando aqui com a sua parceria. Você está sentado aí no barquinho junto comigo, junto com a Mayra, onde todo mundo aqui é passageiro desse mestre ao leme que é Jesus, né? Bom, meus queridos, antes da gente começar, quero mais uma vez agradecer a Mayra, né, nossa irmãzinha de jornada, pela parceria nessa noite. Mayra, tem uma florzinha aqui hoje especial para você. Aqui. Ah, você sempre com as flores e rosas, Edu.
Nossa, Mas você não sabe por que que ela é é, especial. é engraçado, Adu, que você começou cantando Tenha Calma, e acho que todo mundo está tão precisando de calma, né? Eu começo por mim mesma, assim, num dia de trabalho. Às vezes você nem percebe, você entra no automático, nas situações da vida, e aí chega uma hora que você para pensar e fala, olha, eu só precisava ter tido calma para resolver melhor, né? E essa música hoje caiu como uma luva mesmo, para todo mundo, para mim também. Que bom, irmã. Para todos nós, né? A gente precisa de recuperar essa calma, porque uma vez eu ouvi um sábio falando que é no silêncio do interior que a gente escuta a voz de Deus, né? E às vezes a gente está tão barulhento que a gente acha que ele não está falando com a gente, mas é a gente que não está ouvindo, né? Com Essa certeza. florzinha aqui, irmã, é da Lívia. Ah, ah, Quando a gente foi fazer a homenagem lá no centro, né, do São Paulo, a gente recebeu essa orquídea aqui em nome dela, né? E você acredita que hoje vai fazer, acho que 40 dias, que sem querer eu esbarrei nessa florzinha aqui, ó, e quebrou ela, da orquídea. E faz 40 dias que ela tá firme e forte. E olha só, e hoje é para você, irmã, presente aí da nossa vida. ai, que lindo! É firme e forte como a Lívia sempre foi, né, do Sempre, espírito sempre. forte, firme. É. Mas é isso aí. Vamos hoje navegar. A gente, é engraçado, Mayra, a gente estava escolhendo o tema juntos, né? Compartilhando aí com o pessoal, os bastidores, né? De como que a gente escolhe um tema. Eu passei a peteca para Mayra, ela voltou a peteca para mim. Eu passei a peteca para ela, ela voltou para mim. E aí foi engraçado, porque de madrugada eu comecei a pensar, né? Sempre as coisas acontecem de madrugada, né? Agora que eu acordo para dar mamar pro Theo. E aí eu falei, nossa, qual que vai ser o tema da live de amanhã, né? Pensei numa parábola, tinha até comentado com você. E é engraçado, assim, olha as coisas aleatórias que vem. Acho que eu tô vendo muito desenho com o Theo, né? E aí tava vindo a Dory, aquela personagem do Procurando Nemo na minha cabeça. E aí vinha aquela frase dela, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu falei, gente, que coisa doida. Por que tá ali nessa frase, né? De madrugada, essa hora, né? E eu falei assim, não, eu preciso de fazer um tema relacionado a continue a nadar. Aí eu fiquei pensando, falei assim, deixa eu ver qual que é a próxima lição do Minutos com Chico, né? Aí eu abri, entrega a Deus e caminha. E aí eu entendi, continue a nadar. É outra forma de dizer continue a nadar, né? Então, hoje, a lição é essa, meus queridos, né? Entrega a Deus e caminha. Para quem nunca participou do barquinho, eu vou só pedir licença para a gente desativar os comentários, para a gente concentrar um pouquinho mais, né? Não é nenhum desrespeito aí com a fala de ninguém. Depois a gente volta a ligar. Mas a gente lê, né, um trechinho deste livro, Minutos com Chico, do nosso querido irmão De Luca. E aí depois a gente vai comentando. E hoje a gente tem uma comentarista ilustre aqui, né? Então vamos lá. Diz assim: entrega a Deus e caminha. Começa com uma frase de Emmanuel que diz assim: nos dias de provação é justo chores e sofras, mas não te interrompas na obrigação a cumprir para lamentos em torno de ocorrências que não podes remediar. Entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Emmanuel. A lição espiritual nos apresenta seguro roteiro para que as adversidades não interrompam o cumprimento de nossas tarefas perante a vida. A proposta psicológica de Emmanuel é para que entreguemos a Deus os problemas que nos pareçam insolúveis. Muitos se debatem em aflições inúteis e dolorosas, exatamente por tentarem resolver dificuldades cujas soluções estão fora do alcance de suas mãos. Lutam em vão e sofrem também. A orientação espiritual nos propõe entregar a Deus as pedras que não conseguimos retirar do nosso caminho. Façamos isso, tal como entregássemos a um chefe mais habilitado a resolução de um problema profissional que nos parece sem solução. Repassado o problema, nós ficamos tranquilos,
porque sabemos que nosso superior está em condições de encontrar a chave da resolução. Com Deus, também é assim. Ele tem a chave de tudo, porque é a causa criadora de tudo. Portanto, entreguemos a Deus o que está acima de nossas forças. E fiquemos serenos, pois sabemos que o Pai tudo sabe, tudo pode. Para Deus, não existe a palavra impossível. Coloquemos os problemas insolúveis nos braços de Deus, mas continuemos trabalhando e fazendo o nosso melhor, para que quando a solução de Deus chegar, não estejamos de braços cruzados com outros tantos problemas que a inércia e o comodismo não souberam evitar. Nesses minutos de reflexão, coloque em sua mente, tal como se estivesse colocando um poderoso remédio em sua boca, a palavra de luz da benfeitora espiritual Meimei, recebida por Chico Xavier. Utilize-a no princípio de cada dia ou no início de cada tarefa, como um poderoso remédio para renovar sua confiança. Diz assim: quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus o teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus o teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus a tua fé. Ih, que lição bonita, né, Mayra? Muito, Muito forte, muito, né? né? Muito. Eu vou começar aqui levantando a peteca, ou você quer começar você? Pode começar. É? Quero ouvir você. Então, eu só queria fazer uma pincelada aqui sobre o título, né? Começando falando do título da nossa lição de hoje. Entrega a Deus e caminha, né? Aqui a gente já percebe que esse título da lição de hoje, ele traz uma sugestão que é dupla. É uma dupla ação, é inseparável. Entrega e caminha. Esse "e" aqui tem um sentido de adição. Tem uma soma aqui. É entregar e confiar. Porque às vezes, quando chegam as provações, a gente se rebela a tal pronto que a gente não entrega e nem caminha. A gente simplesmente para. Ou então, se a gente tiver caminhado um pouquinho mais, a gente só entrega, sem caminhar. E a fé morre de fome, porque é vazia de obra. Ou então, às vezes a gente caminha sem entregar. E aí a consequência é a queda. Ou a sensação de estar perdido. Porque se não tenho uma rota traçada, se não tenho um propósito para caminhar, se eu não sei para onde ir ao acordar, então para que eu vou acordar? Né? Por isso é indispensável. Entrega a Deus e caminha. Né? E aí a gente se recorda, Mayra, de uma fala de Tiago, que fala assim: porque a fé sem obras é morta. É morta. Né? Está na Epístola do Apóstolo Tiago 2:26. A entrega precisa estar sempre associada à caminhada. E o caminho aqui, né, dessa lição, esse caminho que ele nos sugere, ele está relacionado ao trabalho. Ao trabalho. Então, diante das dificuldades, diante das provações, entrega a Deus e trabalha. Né? E a vida de Jesus, eu falo que é o livro, né? É o livro universal. Esses dias eu ouvi uma fala, achei tão interessante, Mário, falando assim que Jesus, ele não escreveu numa língua específica. Ele nunca iria escrever um livro. Porque imagina se ele escrevesse em japonês, como que nós, brasileiros, íamos entender? E se ele escrevesse em inglês, como os amigos africanos iam entender? Ah, mas é só traduzir, tá? Mas e os amigos de Júpiter? E os amigos de Marte? E os outros planetas? Então Jesus foi o livro. Ele não escreveu um livro. Ele foi o livro, né? E aí a gente recorda, né, que nessa lição de hoje, a vida de Jesus é o maior exemplo de entrega associada ao trabalho. Se a gente for pegar uma retrospectiva da vida do Cristo, a gente se recorda, por exemplo, quando criança, né? Quando criança, Jesus trabalhava já incessantemente, né? Seja ali, por exemplo, nos templos de Jerusalém, quando ele entrava ali e falava para aqueles doutores da lei,
e deixava todo mundo boquiaberto. Como é que uma criança daquela sabia falar com tamanha propriedade? Ou então, quando, por exemplo, ele se escondia ou sumia nas periferias da cidade e falava ali com criminosos, Maria e José ficavam descabelados, preocupados com Jesus, porque ele era só uma criança. E aí, muitas das vezes, quando eles iam atrás, estava lá ele, falando com o criminoso mais procurado de toda a região. Né? Mas não importava o quão longa era a ficha criminal de quem Jesus falava. Quando ele começava a falar, eles ficavam como cordeiros. Porque Jesus, mesmo bebezinho, mesmo criancinha, tinha amor, tinha sabedoria em cada palavra que era dita. A enxada já nasceu afiada do trabalho. Né? Jovem, Jesus dedica-se ao trabalho de carpinteiro, junto ao pai José. Eu não sei você, Mayra, mas eu muitas vezes, irmã, eu me questionei, sabe? Às vezes eu pensava assim, gente, mas um espírito crístico de 5 bilhões de anos, com tamanha grandeza, perder tempo numa carpintaria. Ele tinha tanta coisa para fazer. Imagina se aquele tempo que ele tivesse gasto ali talhando uma cadeira, lixando uma mesa, fosse gasto, sei lá, citando novas parábolas, né? Eu acho que a gente já teve esse pensamento imediatista, né? E mais raso. Mas aí, refletindo com um pouquinho mais de profundidade e com menos paixão, com menos imediatismo, né? A gente percebe que o trabalho em si é uma das mais belas parábolas vivas que existe. Porque o trabalho consiste no servir. Eu não sei qual é o trabalho de vocês que estão aí nos assistindo. Né? Eu sei qual é o trabalho da Mayra, eu sei qual é o meu trabalho, mas o seu trabalho eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a respeito desses 1.200 pessoas que estão aqui nos acompanhando. O seu trabalho consiste no servir. Porque ninguém trabalha para si mesmo. Ninguém. Eu sempre trabalho para o outro. Eu não compro o meu próprio produto. E eu não atendo a mim mesmo. É sempre um exercício de olhar para o outro. Por isso que não importa o que a gente faz. Importa a forma como você olha para o outro através do que você faz. Né? A maneira como eu desempenho o trabalho é a minha forma de colaborar com o todo. E é isso que Jesus nos pede. Quando ele pede para nós trabalharmos ao lado dele, é nesse sentido. Né? Não importa se você é um gari. O que importa é a forma como você vai à rua. Não importa se você é um motorista de Uber. O que importa é a forma como seus passageiros entram e saem do seu carro. Porque o seu carro pode se tornar o seu templo. Por que não? Por que não? Não estou falando para a gente, né, sair aí sendo um pastor ambulante, um palestrante espírita ambulante, um padre ambulante. Não. Mas um sorriso, um ouvido, uma boa palavra escondida ali no porta-luva. Por que não? Né? E voltando a Jesus, né? E quando adulto foi talvez o período que Jesus mais trabalhou. Ele deixa a carpintaria, mas dedica-se incansavelmente à tarefa de divulgar o reino de Deus. Nas horas vagas ele cura enfermo, expulsa o obsessor, fazia ver os cegos, levanta os caídos. Então, essa proposta da nossa lição de hoje, né? Entrega a Deus e caminha, é sobre isso. É sobre isso. É sobre a crença viva de quando Jesus nos garantiu de que se a gente tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de deslocar montanhas. Então, por que quando uma pedra aparece no nosso caminho, por que a gente joga tudo para o alto e tem medo de seguir em frente? O que é uma pedra perto de uma montanha? Será que às vezes não é falta da entrega e do trabalho? Mas só que Jesus também foi claro em nos dizer, Maia, que a cada um seria dado de acordo com as suas obras. Porque as nossas obras nos tornam mais fortes. Inclusive, para levantar as pedras que aparecem pelo caminho. O que você acha disso, irmão? Bem, isso mesmo, né, Edu? Vendo você conversando, palestrando sobre isso agora e falando sobre
sobre o quanto a gente muitas vezes caminha, muitas vezes sem entregar e muitas vezes sem ter nem o que levar, porque a gente deixa para trás também. O sofrimento, as mazelas, as provas pelas quais a gente chama isso de prova, né? Mas são as experiências terrestres por quais a gente deve passar. Elas não são fundamentos para a dor, mas são verdadeiros professores. Aqui a Terra é um planeta escola, é um planeta para nos ensinar. Então, os instrumentos, as matérias, assim como português, biologia, matemática, são as nossas provas, que nós lidamos com as provas. São as nossas dificuldades. E aí, nesse item, nessa lição, o autor já começa falando, citando Emmanuel, e começa explicando justamente sobre que o primeiro princípio é sim acolher a sua dor. A primeira frase, ele diz para, sim, sofra. Se você está em sofrimento, se você está passando em um processo de sofrimento, você tem o direito de sofrer. Deus não tira de você esse direito de sofrer, a espiritualidade muito menos, e ela, inclusive, entende esse seu sofrimento. A prova que você está passando nesse momento, seja ela desde o desemprego até a morte de um ente amado, o desencarne de um ente querido, ela dói profundamente, porque nós somos humanos e como os humanos capazes de sentirmos várias sensações, vários sentimentos. E os sentimentos não são só a alegria, o carinho, o amor. A raiva, o ódio, a tristeza, todos esses sentimentos que nós temos a tendência de colocar debaixo do tapete, fazem parte da nossa natureza humana e, portanto, também são sentimentos. Por isso, acolha o seu sofrimento, acolha a sua dor. Sim, você está sofrendo, sim, nesse momento está doendo. Mas assim como se você andasse de moto e tivesse que carregar uma geladeira na garupa da moto, provavelmente você não conseguiria. A moto, ela não tem estabilidade em duas rodas para carregar um peso em que deveria ser equilibrado em quatro rodas. Ah, Mayra, eu acho que é possível. Vi um vídeo na internet que a moto carrega uma geladeira. Tudo é possível, pode ser que aconteça, mas essa geladeira não vai ser tão bem transportada como se estivesse num caminhão ou num carro próprio para isso. Nós temos que sair de sermos a moto para sermos um caminhão, para sermos um veículo próprio, para também carregar nosso sofrimento. Acolher a nossa dor não é nos vitimizar. Acolher a nossa dor é compreender que sim, dói. É compreender que sim, hoje eu estou triste. Mas eu não posso nem deixar os meus afazeres para trás, nem deixar os meus trabalhos para trás, e nem tampouco deixar a minha dor. Eles caminham junto. Um entendendo que é preciso ter o outro para que se possa seguir. Mayra, você está dizendo que o processo de dor, de sofrimento, é um processo necessário para seguir? Sim, é um processo necessário. Como você poderia conhecer da felicidade ou como você poderia conhecer o amor se você desconhecesse a tristeza, se você desconhecesse a dor? Como você poderia entender que ali residia a felicidade? Nós estamos num planeta de expiação, em que nós viemos resgatar as nossas faltas. Alguns, pouquíssimos de nós, vieram por missão, mas a nossa grande maioria, nós viemos para resgatar. Então, esse processo, nós já somos sabedores, iremos passar. Mas em que pese ser um planeta de expiação, nós não podemos, nós devemos ser felizes. Deus não nos impede a felicidade. A espiritualidade amiga também não proíbe isso de você. E tampouco você deve se privar. Às vezes, a mudança do olhar é que deve acontecer. É a mudança da moto para o carro. Ah, meu filho desencarnou. Sim, acolha a sua dor. Acolha o seu sentimento de tristeza, de falta. Porque você sente falta daquilo que é físico também. Afinal, nós amamos aqueles que passam pela nossa vida do dedo do pé ao espírito. Portanto, a veste, matéria dele, também faz parte desse procedimento de amor. Mas quando você começa a entender o desencarne como um processo natural que deveria ser, porque a única certeza que a gente sabe da vida, como dizem os mais velhos, é a morte. É a única certeza que nós temos. Eles não falam desencarne porque isso é uma metodologia nossa, né, espírita. Mas eles dizem é a morte. Então eu, Mayra, Edu e você de casa, nasce,
e cresce entendendo que um dia nós vamos desencarnar, nós morreremos. E nesse processo de esconder, de não acolher sentimentos que não sejam bons para você, você acaba colocando para debaixo do tapete essa certeza. Então, a mudança do olhar, quando você começa a perceber o desencarne de alguém que você tanto ama, não como uma tristeza sem fim, não como uma dor sem fim, mas também olhar pelo outro lado da oportunidade que você teve de conviver com aquele ser, da oportunidade que você teve de estar nessa terra, nesse planeta de passagem e caminhar junto com ele. O seu filho poderia ser meu filho, poderia ser filho do Edu. Mas você foi escolhida para ser a mãe, para ser o pai dele. Então você teve esse privilégio. Eu tive o privilégio de ter os meus filhos e Edu o dele. Mas nós sabemos que ninguém está imune a cumprir o que deve ser cumprido na vida de qualquer um. Eu sei que meu filho pode desencarnar, inclusive nesse momento. E não é para ser algo doloroso para mim, e não é para ser uma coisa que eu não quero imaginar. Não, não quero passar por isso, nem você quis e nem ninguém. Mas eu preciso aprender a arte de morrer. Eu preciso entender que nada me pertence, nem a minha própria vida. Eu não me pertenço. Tudo pertence ao Criador. E todas as criações e criaturas retornarão ao seu lar, ao verdadeiro lar. Portanto, o que eu posso fazer é amar as pessoas que estão junto comigo nesse momento. É amar as oportunidades do meu caminho. É tornar pequenas as coisas pequenas e grande as coisas grandes. É ensinar para o meu filho todos os dias o caminho que ele deve seguir. E aí, se ele desencarnar com 4, ou com 80, ou com 100 anos, não importa a data que ele desencarnar, eu vou ter cumprido o meu papel. E ele levará para o plano espiritual tesouros eternos. Porque ele não vai levar o videogame, ele não vai levar o computador, ele não vai levar o carro quando ele tiver maior, ele não vai levar a casa. Mas eu preciso me preparar a educar e a amar as pessoas todos os dias. Porque eu não sei qual será o último dia deles comigo aqui nesse plano. Sabe aquele ditado que diz assim, aproveite o hoje, porque é a única oportunidade que você tem. Aproveite esta vida, porque é a única oportunidade. Nós espíritas temos a tendência até a rir disso, porque a gente brinca, né, com aqueles memes de Kardec ou de Chico, falava assim, alguém conta para ele? Alguém conta, né, que terão outras vidas e que não acaba aqui? Mas, na realidade, esta vida, esta encarnação é única. Você não repetirá mais nenhuma encarnação. Portanto, viva mesmo como se essa fosse a única, porque essa será. As suas próximas encarnações, que podem nem acontecer, você já pode estar evoluído o suficiente para não retornar. Mas as próximas, se você retornar, serão totalmente diferentes. Então, o processo de entregar a Deus não é só entregar as coisas que você considera ruim, mas entregar a sua vida e seu espírito num todo. Não são pedras no caminho, as mazelas que a gente tem que passar. São ensinamentos. É engraçado quando as pessoas dizem assim, eu já perdi tudo. Eu não tenho mais motivo. Eu já perdi emprego, eu já perdi o meu casamento porque eu separei. E aí vai catalogando uma série de coisas que aconteceram ao longo da sua vida. A primeira coisa é que esquecem que não é só você que passa por isso. Não pense que essa prova que você passa é única sua. Ela é diferente. Particularmente, é um processo diferente. Mas muitos, ou praticamente todos nós, temos as nossas lutas diárias. E às vezes essas lutas é contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Meu maior inimigo sou eu. Se eu não mudar o meu olhar sobre essas provas, se eu começar a colocar a dificuldade ainda maior nelas, se eu começar a me vitimizar e parar diante delas, eu estarei parando diante de um problema que não pode ser maior do que o meu Deus. Não existe problema, prova, expiação, assim como você queira chamar de qualquer religião, que seja maior do que Deus, que seja maior do que o Criador. E se hoje você diz que não tem como resolver essa prova que você está passando, então não tem jeito. É entregar a Deus, que só Ele pode resolver. Se eu não posso, somente Ele pode. E se eu puder,
eu continuarei andando. Mayra, hoje eu não estou aguentando, meu coração está muito apertado, eu não consegui levantar da cama, eu não consegui comer. Hoje eu estou com muita saudade, hoje eu estou depressiva, eu estou passando por um processo de depressão. Não importa a forma que você está hoje. Você não consegue correr? Não corra, caminhe. Não consegue caminhar? Não caminhe, ajoelhe. Não consegue ajoelhar? Rasteje. Só se mantenha em direção ao caminho que você deve chegar. E dentro desse caminho e do lado desse caminho, tem muita gente amiga a te proteger. Tem o seu mentor, tem a espiritualidade amiga, tem Jesus, nosso irmão, Maria Santíssima que nos acolhe, e temos o Criador que nos fez para sermos felizes. E as faltas existem por consequências dos nossos atos. Tudo que nós passamos, nós fizemos. Ah, Mayra, você está dizendo que a morte de alguém é por conta do nosso ato? Não. Aí você está se dando uma importância maior. Ninguém desencarna porque você praticou alguma coisa. É um Deus justo. As pessoas desencarnam porque o processo de mudança desse mundo, o instrumento é a morte. E assim sempre será. Não existe um instrumento mais inteligente do que esse. Talvez doloroso, sim. Talvez sofrido, sim, muito. Mas é um instrumento divino. A morte também é um instrumento divino. Então, hoje, se você está se rastejando, continue. Daqui a muitos anos, você pode não se lembrar mais da prova que você passou. Mas a marquinha do joelho vai te dizer que você passou e que você é capaz de passar por tudo. Chico Xavier já dizia, né? Tudo passa. E isso também passará. É isso mesmo, irmã. Sabe, Mayra, a gente tem muito que aprender com pessoas que passaram por processos de grandes perdas e de grandes pedras, né? Eu nunca, depois de um tempo, eu aprendi a nunca negligenciar a oportunidade de aprender na prática, né, com alguém que superou algo, né? Então, sempre que eu me deparo com pessoas que superaram perdas, eu me pergunto, como é que você superou a perda, né? Sempre que eu me deparo com pessoas que superaram depressões, eu pergunto, como é que você superou a depressão? Ou alguém que teve um histórico de um casamento que terminou depois de 20, 30 anos, eu falo, como é que você superou o divórcio, né? E a maioria das pessoas falam justamente isso mesmo. Eu continuei andando enquanto eu chorava. Eu continuei andando enquanto eu chorava. E aí, à medida em que eu fui andando, o choro foi se espaçando, espaçando, até que um dia não feriu mais. Não feriu mais. Não que a gente deixe, por exemplo, de sentir dor ao lembrar de um filho que se partiu. Isso a gente só vai deixar de sentir no momento do reencontro, né? Não que a gente deixe de sentir saudade de um tempo bom de um relacionamento, onde a gente ali teve momentos especiais. Não. Mas a gente vai aprender a lembrar sem se ferir, a lembrar grato por aquilo que aconteceu, a olhar para o filho e falar assim, foram 18 anos? Foram. Mas foram os melhores 18 anos que Deus poderia ter me dado com alguém. Porque esses 18 anos mudaram minha eternidade, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente não brigar com o que a vida muitas vezes usa como ferramenta de transformação. Essa questão da gente entregar a Deus e caminhar diante das provações são coisas que a gente vai ter que fazer em algum momento da vida. Todo mundo que está aqui, se nunca vivenciou a experiência do luto, vai vivenciar. Vai vivenciar. Todo mundo aqui, se nunca vivenciou a experiência de estar um dia mais angustiado, um dia mais triste, ou até mesmo uma depressão, vai experimentar. Faz parte do nosso lapidar, né? A questão é, eu vou brigar com a vida? Eu me recordo, Mayra, né? Eu gosto muito de pescar, né? Então tinha uma época que a gente ia pescar num rio, e por debaixo desse rio passavam por debaixo de uma ponte, a gente ia pescar numa ponte e passava, o rio era muito forte, né? Tinha as comportas em cima e quando abria aquela comporta, a água passava com muita força. E um dia a gente estava em cima dessa ponte, eu falei pro meu pai, falei, nossa pai, eu era criança, se eu cair ali eu tô morto. Aí ele falou assim, mas por que você tá morto? Você sabe nadar? Eu falei assim, eu
sei que eu sei nadar, mas olha a força da água. Ele falou assim, mas quem falou que você tem que nadar contra a água? Nada a favor da água. Ah, mas e aí? Ele falou, não, você vai nadando devagar, vai respirando, vai boiando, de vez em quando você vai beber água, mas não sai da tona, não. Não se permite afundar. E vai encostando, vai margeando. A hora que você perceber, nem que for 1 quilômetro do rio abaixo, mas você vai conseguir estar num lugar que vai dar pé. E você vai reencontrar a margem e a segurança. E isso eu levei para a vida toda, Mayra. Porque em algum momento da nossa vida, o rio vai estar de uma forma que você fala assim, agora eu morro. Agora eu não dou conta dessa correnteza. Mas todo mundo aqui sabe nadar. Todo mundo aqui que crê em Jesus sabe nadar. Sabe nadar. Então, a questão é, não gaste a tua energia nadando contra o rio. Compreenda o processo. E ainda que você afogue de vez em quando e você caia, como a Mayra disse, é um dia de tristeza, é um dia de amargura, é um dia de querer desistir, não desista de buscar à tona o teu oxigênio. E ainda que você ande 1 quilômetro, 2 quilômetros do rio abaixo, mas vá margeando pela margem da fé. Vá buscando as pessoas que estão na margem esperando por você. Esse é o grande propósito. E vá entendendo que o rio também faz parte da vida, é nele que a gente aprende. E o rio é a essência divina. Eu costumo sempre lembrar daquela experiência de Madre Teresa, né? Madre Teresa, por mais difícil que estivesse as situações, ela nunca brigou com Deus. Aquela mulherzinha de 1,40 m, 1,50 m. Como que ela fez o que fez? Intimidade. Ela nunca brigou com o rio. Quando ele ficava forte demais, ela não dava favor. E aí por isso que as pessoas chegavam para ela e falavam, né? Mulher, mas como é que você consegue mobilizar tanta coisa? Que jeito que você reza e ensina pra gente? O que você fala para Deus? Né? Falo nada, eu só escuto. Tá, mas então conta pra gente o que ele fala para você, ué. Ele não fala nada, ele só escuta. Isso é intimidade. Isso é compreender que ele é dono da força do rio, né? Exatamente. Eu vendo você falar, Edu, às vezes a gente também compreende as provas aqui nesse plano, só como a prova da pobreza, da morte, a prova da falta do vínculo familiar, a gente sempre vê por esse ângulo. Mas muitas vezes a nossa maior prova está nas coisas que a gente acredita ser o que era a felicidade. Nós colocamos hoje a nossa felicidade em coisas materiais, no materialismo. Então, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Aí eu vou ser feliz quando o meu filho crescer e aí ele se formar em medicina. Tá, mas agora eu vou ser feliz quando o meu filho tiver o meu neto, e aí eu vou ser feliz quando o meu neto... E assim a gente vai colocando termos na felicidade, porque a gente nunca está satisfeito com o que nós já temos. Nós sempre reparamos no que falta, né? Então, muitas vezes, a prova não está na pobreza. A prova está na riqueza, por exemplo, na riqueza material. Muitas são as pessoas que hoje possuem grande quantidade de dinheiro, mas um coração vazio, uma alma que não está aquecida. Porque parece que quando conseguem exatamente a meta material, eles perdem um pouco do rumo do que devem ainda ter, aquela meta. Muitas vezes, a nossa maior prova é estar dentro de uma família acolhedora. De repente, você não passou por nenhuma contenda e você acha que aquilo ali já não tem sentido. A minha família é muito chata, né? Minha família não tem uma confusão. Não a minha, porque lá em casa, todo mundo cearense, de vez em quando, dá um atrito assim que a gente tem que se resolver entre nós. A gente está sempre em alta lá em casa, sabe? Alta mesmo de felicidade. Mas às vezes a nossa prova não é o que nós imaginamos. E sempre passamos por ela. Agora, existem provas. Um dia eu escutei uma coisa nesse meu trabalho, passando por algumas psicografias, uma pessoa, um pai, exatamente o pai, não foi a mãe, chegou em mim e disse, olha, Mayra, um dia eu conversei com Deus. E eu disse, mas por que que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para que meu filho morresse? Que falta eu cometi?
que Deus está me punindo dessa forma para que meu filho morresse. E na hora, até sem pensar, eu perguntei para ele, mas por que você acha que o que desencarne do seu filho diz respeito a você? A algo que você fez ou algo que você deixou de fazer? Ele ficou olhando para mim e eu não consegui não falar para ele. Eu disse para ele, olha, nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que nós achamos que a matéria das pessoas pertencem a nós. Porque, na realidade, o que a gente quer, em princípio, não é o espírito. Porque se fosse o espírito, na hora do desencarne, isso não seria problema. Nós queremos o toque, o tato. Então, por que você acha que diz respeito a você o momento que a encerra a missão do outro? Quem disse para as pessoas que desencarnar cedo, como a gente acha que é cedo, que desencarnar mais novo é algo ruim? Já pararam para pensar que nós estamos num planeta de expiação e para muitos dos nossos amados que desencarnaram com uma idade curta, a missão acabou, o resgate acabou. Já estão de volta ao lar, ao nosso verdadeiro lar, de forma mais evoluída, de tal maneira que nem precisarão mais voltar. Então, não entendemos, nós não podemos entender a morte, o desencarne, como algo tão ruim, como um processo que pertence a mim, Mayra, ao Edu, se os nossos filhos desencarnam, se nossas mães. E olha o que é mais interessante. Nós sabemos que isso vai acontecer. Nós não sabemos a hora, porque Deus foi muito misericordioso. Sabia que se projetasse a hora para nós, a gente ia viver em plena ansiedade. Iríamos perder tempo em viver esse planeta com a nossa ansiedade. Então, não é minimizando o que você sente hoje. Ninguém vai poder minimizar isso. Aliás, Edu falou uma coisa muito séria. A gente não deixa de sentir a saudade de alguém, a dor pela perda de alguém, que é assim que a gente sente. Quando eu escrevi o livro pela Jerônima, aliás, ela escreveu, eu só fui instrumento. O que eu achei mais interessante é que no final do livro, Edu, quando encerrou onde ela queria, ela encerra exatamente na hora de reencontrar o filho dela. O livro inteiro era falando sobre o desencarne do filho dela e como ela passou esses processos do luto, como ela se sentia. E aí, no meio de um caminho, ela não se sentia qualificada a estar em nenhuma religião. Ela entra num centro espírita e também não se sente tão confortável assim. Mas quando ela retorna à casa, ela começa a costurar e a praticar a caridade material que aquele centro oferecia. E ela diz que ela encontrou na caridade o motivo de seguir. E ela leva o livro inteiro assim, no final ela conta o reencontro e acaba o livro. Mas ela não conta como é que foi. E depois, conversando com ela chorando, na hora que ela ditava o livro, ela chorava muito, e eu dizia, mas você já reencontrou ele, você está com ele, por que você chora? E ela disse, porque eu ainda sinto a falta do tempo que eu vivi sem ele, e eu ainda sinto saudades dele, de todos aqueles anos que eu pertencia à terra e não estive com ele do meu lado. Ou seja, não, nem no reencontro você deixará de sentir saudade do tempo em que vocês estiveram afastados. Mas você sentirá a saudade que é transformada em amor tranquilo, não mais em dor. Mas por enquanto que você só consegue sentir dor, caminhe. Caminhe para transformar esse luto em luta. É isso. Como isso é real, irmão. Como isso é real. Sabe que esses dias eu assisti um filme, né? E de forma aleatória mesmo, fazia muito tempo que eu não tinha tempo para assistir um filme. Acho que ele chama Contato, alguma coisa assim. Era um filme que uma intérprete estava tentando uma comunicação com uma nave alienígena. E era muito interessante, porque no fundo aqueles alienígenas estavam tentando trazer algo de bom para a humanidade, né? E aí tem uma fala no final do filme que aquilo assim reverberou tanto dentro de mim, que é uma pergunta. E fala assim: se você soubesse exatamente como foi o começo e o final da sua vida, você mudaria alguma coisa? Eu fiquei me imaginando no plano espiritual, depois de desencarnado, me deparar com essa pergunta. Se eu soubesse exatamente como se foi o começo e o final, tudo que transcorreu durante aquele período entre o começo e o final da minha vida,
Eu mudaria alguma coisa? De forma alguma. Eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada, sabe por quê, Mayra? Porque eu tenho certeza absoluta de uma frase que por muito tempo eu acreditei estar certa, que dizia assim: fé é quando a gente põe o pé e só depois Deus põe o chão. Mas depois eu meditei com profundidade nessa frase e eu entendi que Deus não é que depois ele põe o chão. Deus não tem improviso. O chão já está posto muito antes da nossa caminhada. Muito antes da nossa vontade de caminhar, o chão está posto. Então, eu sei que é muito difícil e dolorido no momento em que a gente enfrenta um luto, um revés na vida, acreditar que aquilo é o melhor e soa até ofensivo o que eu estou dizendo. Ah, você não mudaria porque não é na sua vida. Mas acredita, na minha vida a gente também passou por situações muito tristes, muito, de perdas das mais difíceis possíveis. E hoje, olhando para 30 anos atrás, eu nunca mudaria o que aconteceu. Porque foi graças ao que aconteceu que a gente chegou onde chegou. E eu está buscando o que está buscando. Então, assim, dê um voto de confiança para este cara. Dê um voto de confiança e de entrega para ele. Ele não improvisa. Não é à toa que ele está na condição do barco. Então, confia, né? Nossa, eu ia falar uma coisa e agora eu fiquei pensando, você tem 30 anos, é isso que você acabou de dizer? O fato que aconteceu faz mais ou menos uns 30, 35 anos, Não, Mari. porque se você tiver 30 anos, já estou me sentindo sua tia. Você sabe que eu vou fazer aniversário sábado que vem, né? Já fiquei meio assim agora, Não, hein? eu tô com 38. Ah, não, então eu não sou sua tia, você é meu tio. Porque eu tô nova ainda, 36. Não, Edu, mas sabe que o maior desafio, às vezes as pessoas pensam que no trabalho da mediunidade consoladora, seja na psicografia, seja na música, como é você, seja em qualquer outro tipo de mediunidade que leve a mensagem consoladora, que o maior desafio, por exemplo, para a Mayra, são as cartas, são fazer que essa comunicação siga bem, que ela se conecte. Mas esse não é o maior desafio. O maior desafio para mim é através das cartas, por intermédio das cartas e da minha mediunidade, mostrar para as pessoas que elas precisam se amar mais. E hoje, e logo. Porque depois você vai precisar de um médium, porque depois você vai precisar de uma comunicação muito mais difícil do que o que você tem hoje. Às vezes tem pessoas que estão nos assistindo agora que estão brigadas com alguém por alguma coisa pequena, mas que para ela se tornou muito grande porque ela cresceu isso. E aí eu sempre penso, será que as pessoas imaginam que nesta madrugada esta pessoa pode não estar mais nesse plano? E aí vai ser necessário buscar psicografia, buscar um médium, para fazer uma comunicação que você pode fazer agora. Então, o maior desafio da mediunidade consoladora é levar a ideia, é levar a mensagem do amem-se agora, respeitem-se agora. Não esperem o depois, esse depois não existe. Ele não vai existir. A vida é eterna, mas as oportunidades são únicas e individuais e diferentes. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Quando fala assim, ah, Mayra, o desafio é fazer a comunicação, é o fenômeno. Não. O desafio é mostrar qual é o verdadeiro objetivo dessas comunicações. Não é só te dizer que eu estou bem. Não é só te dizer, mãe, estou com fulano, com ciclano. Não é isso. É te dizer, ó, não perca mais um minuto da sua vida. Não perca mais nem um minuto. Dê importância. Vou falar, peraí, Edu, vou ter que dar um recado, viu? Porque eu fiquei falando aqui e eu tinha prometido para esse rapazinho que está aqui que eu ia dar o recado para a mãe dele. Eu vou dar agora. É o Euler, gente, se a mãezinha dele estiver aí. A gente apelidou ele carinhosamente do roqueiro carinhoso, porque ele
é uma espécie de roqueiro. Até hoje ele se veste um pouco assim. Eu até brinquei com ele. Eu falei, olha, se fosse uma outra pessoa evangélica ou católica, os nossos irmãos de outras religiões, eles iam achar que você era uma coisa ruim, porque você vem vestida assim de preto, né? Mas não, é porque era muito ligado a rock. Ele está dizendo para dizer para a mamãe dele que agora ele é um fisioterapeuta espiritual. Hoje ele exerce a profissão. Ele desencarnou um pouco antes, Edu, de se formar, e era um sonho dele. Era um sonho dele. Então, e ele desencarnou bem nesse mês e fazia aniversário, faz aniversário nesse mês também, muito próximo de mim, 14 de julho. Faz 14 de julho aniversário e parece que desencarnou em 20 de julho. Então, é um mês de muita alegria e muita tristeza para essa família, né? De lembranças boas e de lembranças não tão boas assim. Ele disse que desencarnou de um mal súbito, e então o processo foi muito rápido, mas ele disse que tem família com ele e tem um tio dele, o Bel, que também está junto com ele. Então eu dei seu recado. E também agora me perdi no que eu estava falando, porque o que ele já cantou, porque eu não entendo nada de rock. E aí, como eu disse para ele hoje, olha, eu não sei, eu estou em época de psicografia, pode ser que não tenha permissão para recados. E aí ele começou a cantar uns rock, uns negócios aqui, falar do Tiago, falar da irmã, enfim. Aí eu falei, juro, eu não vou aguentar mais até o final da live ele cantando, porque eu sei que é justamente isso, era chamando a minha atenção, mas eu sei que a mãezinha deve estar por aí. Então é o Euler, mãezinha, Euler. Que bom, que bênção, né? E acho que para encerrar, né, irmã, eu não sei, me veio a vontade de somar a essa equação, né, sobre como enfrentar essas vicissitudes da vida, sobre como passar por essas provações. Talvez complementar essa equação com uma fala de Abigail, né, a Saulo, no livro Paulo e Estevão. Quando Saulo, que era um soldado romano, depois de ter matado o irmão da grande amada, né, que era Estevão, e no momento ali de transformação, de propensão a se tornar alguém melhor, ele é visitado em espírito por ela, né, que é a sua grande amada, e um espírito já muito luminoso. Então, ele que tinha acabado de se converter ali ao cristianismo, né, a buscar ser uma pessoa diferente, e isso serve para a gente também, porque às vezes você que está aqui fala assim, tá, mas agora eu estou predisposto a ser um novo eu. Mas parece que as coisas continuam acontecendo de forma difícil. Eu achei que para as pessoas que buscassem ser esse novo eu, as coisas se tornassem mais fáceis, né? Mas não é bem por aí. Então, quando ele indaga, por exemplo, a Abigail, o que fazer para a gente adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ou seja, como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para compreender o que me acontece? Quantas vezes a gente faz essa pergunta e ela simplesmente responde a ele: ama, ama, ama. Ah, mas eu não entendo. Ama. Ah, mas será que se ama? Tá, mas como fazer para que a minha alma alcance uma elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha, trabalha. E que providência que eu tenho que adotar contra o desânimo? Espera. Espera da esperança. Espera em Cristo. Espera servindo. E por fim ele fala, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então, eu acho que quando a gente incorpora essa tétrade aí, dessas 4 palavrinhas, ama, trabalha, espera, perdoa. A nossa vida, não é que ela deixa de ter dificuldade, mas eu acho que a gente se capacita com tantos recursos para enfrentar. É como se naquele exemplo que eu dei, que você cai no rio, a gente colocasse aquelas boinhas de braço, sabe? Às vezes, em algum momento, não vai ser suficiente para te impedir de tomar um caldo, mas você vai lembrar, eu preciso amar. Eu preciso esperar, porque eu tenho fé. Eu preciso perdoar. Eu preciso trabalhar. E então, acho que essa é a nossa fala de hoje, Mayra, né? E antes você quer falar alguma coisa, irmã? Eu pensei em terminar com uma poesia e com uma música.
Ah, não. Agora eu vou fazer um pedido, Edu. Pode falar. Todo mundo que está assistindo sabe que a casa está em mudança para a sede nova, né? E foi com a ajuda de todos vocês que nós conseguimos comprar um lugar que hoje vai ser mesmo a Casa da Caridade, né? Com muita gratidão ao prédio pelo qual nós passamos, nosso trabalho por lá, nós, com a ajuda do Brasil inteiro, dos amigos como você, conseguimos. E agora a nossa luta é justamente para isso, para conseguir colocar esse novo lugar em forma que a gente possa mudar. Então, esse mês, as pessoas sempre me procuram, porque no dia 8, no dia da consagração da casa, é meu aniversário também. E as pessoas sempre querem mandar presentes e eu falo, olha, eu não posso receber presentes, não é permitido ali. Mas esse ano vai ser o contrário. Eu vou pedir um presente. Quem quiser me dar um presente na data do meu aniversário, eu estou recebendo cesta básica. Se você quiser me mandar um presente, quiser me mandar em cesta básica, pode entrar lá no site, aqui no Instagram, aliás, o arroba Inácio Daniel Oficial. Tem o link da cesta. Cada cesta custa R$ 67,25. Você pode comprar a cesta ou fazer o Pix do valor dessa cesta e mandar para o WhatsApp da Casa da Caridade. Eu vou agradecer cada áudio, cada mensagem pessoalmente. E se você não tem condições de me dar um presente em cesta básica, pode mandar meu presente em áudio, me dando os parabéns, que eu também vou responder. Então, esse ano, eu vou pedir presente. Então, eu vou agradecer muitíssimo a vocês, agradecer ao Edu, esse meu irmão de caminhada, de parceria mesmo, essa oportunidade de hoje. E hoje, para mim, não é um trabalho espiritual somente, Edu. É um estudo, é uma conversa. Aliás, é uma conversa filmada entre nós. Uma das nossas conversas, só que filmada. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo, Edu. Muito obrigada. Eu que agradeço, irmãzinha. E, pessoal, a quem for de Franca e região, a Mária vai estar por aqui, dia É 25 de verdade. novembro, né, no congresso que vai ter aqui em Franca. Então, se você for da região, esteja conosco, né? Os amigos que não forem, não se entristeçam, que também vai ser transmitido. E é isso, irmã. Eu que agradeço. O Edu vai saber melhor até as inscrições, né, Edu? Quando é que vai começar? Porque o pessoal com certeza vai querer ir. Vai ser um congresso, vai estar lá eu, Edu, vai ter um monte de gente bacana. Vai, Eu vou estar em Franca. isso aí. E vai ser muito legal. Pode deixar que assim que a gente tiver mais detalhes com relação às inscrições, como vai ser só em novembro, a gente ainda não tem aberta, né? Ainda estamos fechando o quadro de palestrantes, mas muita gente legal. Mas venham prestigiar, venham conhecer Franca. A Franca é maravilhoso. Eu sempre falo que Franca foi um divisor no meu trabalho, né? Porque parece que Franca é engraçado o quanto é diferente para o espiritismo, para os espíritas, Franca. Quando eu comecei meu trabalho aqui, ainda muito com receio, com medo aqui em Brasília. E quando eu cheguei em Franca, as pessoas nem me conheciam, mas me deram um abraço tão coletivo, né? Me deram uma recepção tão calorosa que aquilo fortaleceu para que o trabalho continuasse. Por isso que eu falo que Franca é uma segunda casa. E agora eu tenho um motivo maior para ir, porque eu ainda não conheço o Theo, não conheço esse bebezinho, né? Tá Então eu devendo? preciso ir. Já tá ficando enorme, lindão. Tá quase andando já. Você não viu ele ainda. Tem que ir. É isso aí. Obrigado, Mayra. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E espero de coração que o barquinho de hoje tenha feito bem a vocês, né? Que alguma coisa tenha ficado de positivo, principalmente no que se refere aos recursos de enfrentamento das vicissitudes da vida. Então, eu gostaria de encerrar com uma poesia, um trechinho de poesia de Braulio Bessa e uma canção. Diz assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar.
Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para a gente poder levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Recomece, se refaça, relembre do que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Se Jesus hoje pudesse responder aos teus pensamentos e pudesse nesse instante, você de olhos fechados, ele lendo o que você pensa, eu tenho certeza que ele diria algo mais ou menos do tipo: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. E o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Põe a mão no seu coração e sente: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Um beijo. Obrigado, Mayra querida. Um beijo, No seu coração. Du. Até já já, né? Daqui a pouco a gente faz outras e outras. Um beijo a todo mundo que está assistindo. Um beijo, Deus pessoal. abençoe. Fiquem com Deus e até mais.